Boa noite, sejam bem-vindos à minha apresentação da N1 Atividade 4 de Desenvolvimento Móvel 2. Vou falar sobre o Arduino, afinal, o que é o Arduino? Há pouco tempo atrás, para se confeccionar um circuito interativo, era necessário fazer projetos do zero para uma aplicação específica, além de ser, além de ser e fazer pequenas alterações na funcionalidade do circuito, era necessário um estudo crítico bastante trabalhoso. Com o advento das microcontroladoras, foi possível que problemas que antes eram tratados como soluções de hardware fossem tratados usando um software de computador. Dessa forma, um mesmo circuito poderia desempenhar funções totalmente diferentes através da programação e alteração de alguns parâmetros de programa. No entanto, apesar da facilidade trazida dos microcontroladores, trabalhar com os mesmos não é tão trivial. Dessa forma, um grupo de pesquisadores italianos teve a ideia de fazer um dispositivo que tornasse seu uso simples e acessível a qualquer um. O resultado foram as placas Arduino. A plataforma ela é open source. Arduino é uma placa de prototipagem eletrônica com um microcontrolador programável que funciona como o cérebro da placa e pode desempenhar várias funções. O conjunto é composto por hardware e software. Basta ligar a placa no computador, já é possível escrever os códigos e os comandos. Para Arduino, no ambiente de desenvolvimento do software, ele é através da linguagem C e C++. Existem diversos modelos disponíveis no mercado. O microcontrolador possui diversas entradas e saídas para receber e enviar dados para sensores, motores, atuadores, telas, teclados, alto-falantes e milhares de outros dispositivos. Uma placa dessa é geralmente usada para automação de projetos eletrônicos e ou robóticos. É feito por amadores e também por profissionais. Ele facilita a prototipagem, implementação ou emulação do controle de sistema interativo, seja doméstico, comercial ou móvel. A placa básica do Arduino possui uma série de sensores que permite integração com outros dispositivos e interação com outros aparelhos, ou seja, ele pode funcionar através de sua própria interface ou interagir com outros aplicativos instalados no computador. Isso permite que o desenvolvedor crie tanto gadgets simples como robusto. Além disso, é possível comprar uma placa original com circuitos do zero ou optar por uma pré-montada, já com circuito interligado. Com uma placa Arduino, é possível enviar ou receber informações a partir de qualquer sistema eletrônico conectado a ela. Basicamente, o Arduino é constituído por um controlador Atmel AVR de 8 bits, pinos digitais e analógicos de entrada e saída, entrada USB ou serial, além de possuir um código aberto que permite criar variações da placa como NetDuino, ProDuino e GeraDuino. Apesar de não possuir conexão de rede, a placa pode ser combinada com outros Arduinos, formando extensões que são chamadas de shields. Então, quais são os tipos? Dentre vários tipos de Arduino, os mais comuns, os mais populares são o Uno, o Nano e o Micro. Dentre essas diversas desses modelos que eu citei agora, é, a placa mais popular é o Uno mesmo, dentre os que foi citado. E sobre o hardware do Uno, além de ser o mais popular, que é o mais usado, também outros seguem mais ou menos dessa forma. É, a maioria são simples, entretanto, ela é muito eficiente. São vários blocos que iremos analisar agora, começando pelo microcontrolador. Em seguida temos um conector USB, entradas analógicas, pinos de alimentação, conector de alimentação, botão de reset, pinos de entrada e saída. Aqui fica o LED de alimentação e um LED. Opa, perdão. Aqui é o LED interno e esse é o LED de alimentação. E aqui é um conversor serial USB e LEDs TXRX. Esse conversor.
Falando de cada item que foi citado, o microcontrolador, esse é basicamente o cérebro do Arduino, um computador interno dentro de um pequeno chip. Ele é um dispositivo programável que roda um código que é enviado para a placa. Existem várias opções de marcas e modelos de microcontroladores. Nessas placas foram adotados microcontroladores da Microchip, que inicialmente eram produzidos pela Atmel, para mais especificamente a linha Atmega. O modelo Uno, por exemplo, usa o microcontrolador Atmega 328. Em seguida, o conector USB conecta a placa ao computador, por onde o computador e o Arduino se comunicam com o auxílio de um cabo USB, além de ser uma opção de alimentação da placa também. A seguir, tem os pinos de entrada e saída, são esses daqui, que eles podem ser programados para agirem como entradas ou saídas, fazendo com que o Arduino interaja com o meio externo. O Uno R3 possui 14 portas digitais I/O e 6 pinos de entrada analógicas e 6 pinos de entrada analógica e 6 de saída, PWM. O pino de alimentação foram diversos valores de tensão que podem ser utilizados para iniciar os componentes do seu projeto. Devem ser usados com cuidado para que não sejam forçados a fornecer valores de corrente superiores suportados pela placa. O botão de reset, que ele vai reiniciar a placa, botãozinho. E o conversor Serial USB e LEDs TX-RX são para que o computador e o microcontrolador se conversam. É necessário que exista um chip que traduza as informações vindas de um para o outro. Os LEDs TX e RX acendem quando o Arduino é transmitido e recebendo dados pela porta serial, respectivamente. O conector de alimentação, que é esse daqui, ele é responsável por receber energia de alimentos externos, que pode ter uma tensão de no mínimo 7 volts e no máximo 20, e uma corrente mínima de 300 mA, e é recomendável 9 volts com um pino redondo de 2,1 milímetros e o centro positivo. Caso uma placa também esteja sendo alimentada pelo cabo USB, ele dará preferência à fonte externa automaticamente. O LED de alimentação ele indica que a placa está sendo energizada, e o LED interno que ele é conectado ao pino digital 13. As especificações dessa placa, ela tem um microcontrolador Atmega 328 e é utilizado. Ele dispõe de 32 KB de memória flash e 2 KB de SRAM. De maneira simples, a memória flash é o local na qual o programa será salvo. Já a SRAM é a memória qual nossas variáveis serão salvas. A diferença básica entre os dois tipos de memória é que a flash não perde seus dados caso o Arduino seja desligado ou reiniciado. Já a SRAM isso não é válido, ou seja, os dados são perdidos. Sobre a ideia do Arduino, é uma das grandes vantagens da plataforma Arduino que está no seu ambiente de desenvolvimento, que usa uma linguagem baseada em C e C++. A linguagem é bem difundida e usando uma estrutura simples. Por isso, mesmo que pessoas sem conhecimento algum de programação, com um pouco de estudo, conseguem elaborar programas rapidamente. Este é um compilador GCC, linguagem C e C++, como citado anteriormente, que ele é baseado em Writing e usa uma interface gráfica em Java no projeto Processing. Tudo isso é uma IDE, Ambiente de Desenvolvimento Integrado. Muito simples e intuitiva de se usar. O próprio Arduino, entre a contrapartida, para usuários mais avançados, ela pode ser simples demais e com muita funcionalidade. Essa ideia pode ser estendida com bibliotecas que você pode encontrar na internet ou no site de fabricante de sensor, de shield, dispositivo interno conectado no Arduino. Dessa forma, você vai criar e compilar o programa usando a IDE. Então será enviado para a placa gravada no microcontrolador por meio de conexão USB. Assim, o software que roda na placa é chamado de firmware, um ambiente de desenvolvimento usado para programar e até mesmo outros microcontroladores, como ESP8266 e o ESP32. A seguir,
Vou falar um pouco das aplicações do Arduino. Aqui tem dois exemplos de projetos, um para controlador de matriz em LEDs e outro um tanque que anda sozinho praticamente. E suas aplicações na placa é possível conectar sensores, motores e milhares de outros dispositivos que interagem com o mundo. Assim você pode automatizar toda a residência. Por exemplo, um Arduino é capaz de controlar lâmpadas a partir de sinal enviado de um celular por meio Bluetooth ou Wi-Fi. Dessa forma é possível criar dispositivo IoT, que é a internet das coisas, utilizando um microcontrolador. Outra aplicação é criar robôs e carrinhos, que podem ser controlados por meio de controles remotos ou podem ser completamente autônomos. Frequentemente são criados robôs seguidores de linha, ou robôs que evitam colisões. Também é possível criar braços robóticos utilizando servomotores. Isso é isso. E motores também que possam controle de ângulo de rotação. Sensores que podem detectar alteração climática, umidade, temperatura ou até mesmo extrair informações do solo. Também são amplamente utilizados em projetos com a placa. Por outro lado, as escolas técnicas e universidades utilizam a placa, o ensino básico de circuitos de é, microprocessadores. Já é uma forma de ter o primeiro contato com muito positivo com o mundo do microprocessador. E é isso, obrigado pela atenção e até a próxima.